E aí, tudo bem? Olha, eu vou aproveitar esse vídeo agora porque ontem eu fiz um planejamento meio errado e acabou saindo dois vídeos lá. E um que fala sobre os youtubers famosos falando inglês, que é muito legal. Dê uma olhada se você ainda não viu. E o outro que eu respondo comentários de uma forma bem sincera e bem direta ao ponto, que tem muita gente aqui nos comentários, eles arranjam maneiras de complicar. E eu acho que o nosso papel aqui, não somente o meu, porque o seu de assistir é fundamental, se você não assistir, eu não faço vídeos, então uma coisa complementa a outra, é um grande prazer que eu faço esses vídeos aqui e eu espero que seja um prazer assisti-los também. E eu falo o seguinte, olha, alguns dos comentadores estão complicando demais as coisas e, enfim, aí você assiste o vídeo lá, que vale a pena assistir esses dois vídeos. Mas eu tava precisando fazer... Eu estou aproveitando essa oportunidade para fazer um vídeo assim um pouco mais solto, com menos roteiro, sem um conteúdo especificamente, etc. E eu estou muito animado de anunciar algumas novidades. Anunciar é como se fosse um cara político, né? Eu vou anunciar as mudanças e tal. Não, anunciar... Vou falar sobre um vídeo que vai vir aí nos próximos dias, muito em breve, com um grande amigo meu chamado Arnold Bruver. E ele é um cara cultíssimo, inteligentíssimo, que ele fala poucos idiomas, ele fala 18 idiomas, então ele fala alemão, francês, idiomas assim, estoniano, idiomas complexos e exóticos, e ele tem um conhecimento do mundo cultural, é uma coisa incrível. Aí eu bati um papo com ele durante 15 minutos, e um papo bem cabeça, bem conteudista, então se você tem paciência para isso, que vale muito a pena. A primeira vez que eu conversei com ele, esse vídeo vai ser isso. Vai ser eu comentando outros vídeos. E se você é novo aqui no canal, eu acho que esse vídeo aqui, que eu estou fazendo agora, pode ser um certo guia para outras coisas que eu tenho certeza que vale a pena você ver aqui no meu canal. E de informação de inglês, etc, etc. Então, fica comigo aqui. Esse cara, a primeira vez que eu conversei com o Arnold, a gente conversou sobre os diferentes fonemas dentro do alemão, do inglês e as diferentes formas de fonar a letra T, D e assim por diante. E aí quando eu me vi naquela conversa, eu falei, nossa, mas que coisa incrível. E esse cara realmente tem um conteúdo e um conhecimento do mundo, assim, que ele já morou, já viajou por vários lugares, enfim, você vai conferir lá na conversa. E eu editando o vídeo, ilustrando as coisas que ele fala, me deu uma outra perspectiva também, porque ele fala coisas assim muito profundas, com uma casualidade enorme. Ele é um sujeito que está indo aí por volta dos 80 anos e está cheio de tesão, cheio de vontade de viver, de cantar. Ele também é cantor, artista plástico, enfim. Fica ligado aqui no canal que vale muito a pena ver essa conversa aí por volta de uns 15 minutos que eu tive com ele, que ele é um cara incrível, surpreendente. Outra coisa que eu vou começar a falar agora, mas eu vou voltar aí com toda a pompa e circunstância a falar precisamente disso, que é que eu tô lançando o meu Patreon. E principalmente o Patreon é basicamente você entra lá, você se relaciona, faz uma contribuição pro YouTuber. Mas eu tô lançando uma coisa pelo Patreon que é o seguinte, o coaching. Eu vou fazer um trabalho de coaching chamado Inglês Sem Frescura. E aí o link tá aí na descrição, que é o seguinte, a gente vai se encontrar. Eu vou bater um papo contigo e a gente vai se encontrar aí no final, sábado, todo sábado, eu sou péssimo com data, desculpa. Todo sábado, último sábado de todo mês, a gente vai se encontrar online ou no presencial aqui no Rio de Janeiro, né? E aí a gente vai discutir o seu inglês e vamos colocar metas, eu vou acompanhar, vai ter um grupo no WhatsApp sobre isso e a gente vai aí prosseguir com o seu estudo de inglês. Então é uma maneira bem legal de você que quer melhorar o seu inglês ou que você está partindo do zero ou quer melhorar a sua comunicação, você vai ter todo mês um encontro marcado comigo primeiro para a gente cobrar os resultados e ir atrás do que você está procurando. E aí, se você cumpre os resultados, eu vou puxar esse desempenho e essa comunicação de você. É por isso que é inglês sem frescura. Não tem esse negócio de listen and repeat. Não tem esse negócio de ficar completando verbinho, de não sei o quê. É sem frescura. É direto ao ponto. É o que dá resultado. Se você é novo aqui no meu canal, eu tenho uma série de vídeos aí. Pode colocar, tá na playlist Evolução dos Alunos.
que eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Não mostro o pau, que não adianta. Eu mato a cobra e mostro a cobra morta. E você vê lá o antes e o depois dos meus alunos. Eu faço um vídeo quando o cara está começando no curso e depois já quando ele apresenta resultados. Aí pode ser 3, 4, 6 meses depois, às vezes um mês depois. Então, assim, o negócio realmente dá resultado. E também vou comentar uma dúvida aí muito recorrente que eu vejo nos comentários, gente que quer ter aula comigo e não sabe exatamente como funciona, se eu só dou aula online, como é que é. Isso é normal, o canal tá apresentando um crescimento, então tem gente nova chegando e é o seguinte, eu tenho um curso presencial aqui no Rio de Janeiro, perto da Barra da Tijuca, que fica no bairro da Freguesia, em Jacarepaguá. Fica na Estrada dos Três Rios, número 741, sala 510, que é onde eu estou nesse exato momento. Estou aqui no meu curso. E você pode vir para cá, se você mora no Rio de Janeiro, você pode mandar um e-mail. Essa é a principal forma de contato. Você manda um e-mail para mim, que é paulonidec@gmail.com. Se você mora aqui, aí você bota lá no assunto. É presencial. E se não, se você mora em qualquer outro lugar, eu até no Acre já tive, né, alunos internacionais do Acre, de Rondônia e tal, e internacionais também, Japão, Estados Unidos, várias pessoas de toda parte do mundo estudam comigo. Tenho vários alunos aí em vários lugares e aí tem que ser por Skype. E eu tenho um sistema agora que é mais legal ainda do que o Skype, que é o Zoom, e que ele oferece recursos incríveis assim. E aí você manda um e-mail também para mim com o assunto aulas por Skype ou aulas online. E as aulas são ao vivo, tá, pessoal? Não é um vídeo gravado que você vai ver. É completamente diferente do YouTube. Não vá pensar que você vai começar a fazer aula comigo e vai me ver falando para a câmera igual aqui. Não é isso, porque o foco é você. O foco é a sua comunicação. É o seu inglês. É como você se desenvolve. E não é uma aula expositiva, ou seja, que você fica vendo o professor falar. Não interessa que eu fale. O meu papel é de estimular, é de provocar a sua comunicação. Portanto, o foco é você falar. E esse é um dos grandes diferenciais aí do meu curso, é que o foco é no desempenho. Ou seja, eu te dou as bases, te dou toda a formação do que você vai precisar do inglês, mas o foco principal é da fala, é de você apresentar desempenho, performance em inglês. E eu diria alta performance em inglês. É por isso que eu preparo pessoas para entrevistas, debates, palestras, apresentações em inglês. A pessoa que precisa tocar palestra, que precisa, enfim, fazer várias coisas em inglês e que a gente sabe que tradicionalmente o cursinho de inglês ele não prepara para isso, porque ele é muito genérico, ele é uma fórmula que supostamente se encaixa em todo mundo e comigo não tem fórmula de bolo. Eu vou em cada aluno, é muito personalizado. Eu vou vendo a dificuldade de cada aluno e vou colocando no processo, vou dando uma orientação ali específica do que cada pessoa precisa. As aulas também não são individuais, embora eu personalize, são em grupo, que é fundamental para desenvolver a oratória. E esse é um dos pontos fortes do curso, a parte de teatro e oratória, que são duas ferramentas que eu utilizo muito para puxar a comunicação, para acabar com qualquer traço de timidez ou inibição. Se a pessoa ficar travada, se dá branco, então aí a aula é completamente diferente. Se você está procurando um curso tradicional, não é comigo que você tem que ir atrás. Você tem que ir para um outro cursinho aí, que aí fica lá aquele coisa tradicional. O cara fala, ok, guys, listen and repeat. Aí toca um CD e tal. Aqui não tem nada disso. Não tem livro, não tem quadro. Você não precisa ficar anotando coisas. Eu vou passar aplicativos, vídeos e tal. Existe um material que eu indico para você ir atrás. Não é obrigado a comprar nada também. Eu estou vendendo o curso, né? Mas é importante falar porque muita gente chega com essas dúvidas. E aí o foco é no desempenho, é na oratória, é na fala, e não tem nada de cursinho tradicional, porque a gente fala da vida pessoal, profissional, fala de sexo, drogas, rock and roll, não é politicamente correto, eu quero saber de você e não uma opinião superficial. E aí, quando você consegue passar isso aí, quando você consegue falar bem da sua vida pessoal, profissional, de sexo, de qualquer coisa, de assuntos delicados, aí possivelmente você fala bem de improviso, tranquilamente,
aí possivelmente você está bem preparado para falar inglês e você deu o próximo passo no curso. Uma experiência muito legal que eu tenho aqui é o seguinte: a pessoa entra desencorajada, achando que nunca vai falar inglês, e meses depois, algum tempo depois, a pessoa não somente está falando inglês, como está aprendendo francês ou algum outro idioma. Eu recomendo o francês, que tem muita correlação com o inglês. Embora ninguém fale isso, pouca gente fale isso, mas o inglês e o francês têm muita correlação. Eles são idiomas próximos. E, portanto, se você é novo no meu canal, eu realmente recomendo que você veja o antes e o depois dos meus alunos. Tem uma playlist disso e você pode botar aí evolução no search. Ali na busca, você pode colocar evolução, Nidec ou antes e depois, e aí você vai ver aí, enfim, se botar na playlist e procurar um pouquinho no canal, acha, né? E é muito legal você ver o resultado, não somente sobre o curso, mais ou menos como funciona, mas ver de fato o resultado e como é que funciona mesmo, e não falar sobre e tal, não. Ali é o resultado realmente. E quando o cara tá bem falando para a câmera, em público, eu coloco no curso presencial aqui, por Skype também, eu faço aí essa provocação, essa coisa toda, mas no presencial tem um palco, a pessoa se apresenta, é algo até bem cênico, bem teatral. E aí começa, eu acho que essa é parte realmente de alta performance em comunicação, porque você começa a trabalhar o corpo, a postura, a linguagem corporal e coisas que vão muito além, mas muito além dessa questão de verbo, gramática e tal, né? Que parece que é só isso, que comunicação é só verbo, gramática, conjugação, e é muito além disso. Então, bem, e eu recomendo, eu falei que o inglês e o francês eles são muito próximos, eu recomendo que você assista 2 vídeos meus, chamado Aprenda 12.000 Palavras em Inglês e Aprenda 12.000 Palavras em Francês. E por esses vídeos, através desses vídeos, você vai conseguir por si mesmo comprovar que existe muita relação entre o inglês e o francês. E essa é uma das técnicas que eu utilizo durante as aulas. Mas não somente falando das minhas aulas, eu tenho certeza, eu tenho plena convicção que essa é a maneira mais inteligente que você pode olhar um idioma. Por quê? Porque você decodificando o vocabulário, você deduzindo através de algumas regras que têm altíssima margem de acerto, você consegue simplesmente desvendar cerca de 60% do vocabulário do inglês, por exemplo. Do francês, talvez mais ainda, porque acontece através da árvore genética, a árvore genealógica lá do francês, ele é mais próximo ainda do português do que o inglês. O inglês ainda tem traços germânicos. Você tem algumas palavras que vêm de origem germânica. O francês, muito menos. O francês, ele acontece de ser muito mais próximo. E, bem, eu acho que é basicamente isso. Eu estou vendo aqui, eu anotei. Acho que é basicamente isso. Tem um puxão de orelha que eu coloquei na descrição. Na descrição tá lá também, tem o endereço do curso, tem contato. Você pode entrar em contato comigo por e-mail, que é a maneira mais fácil, porque já tá tudo pronto também. Se eu tiver que te mandar algum material, alguma coisa assim, pode entrar lá, pode perguntar, sem compromisso, não tem problema nenhum. E o que eu ia falar é o seguinte: sobre a moderação dos comentários, porque 99% de todos os comentários aqui que eu recebo são de muito amor, de muita luz, de muita gente elogiando, agradecendo, porque eu faço esse conteúdo aqui no YouTube com todo carinho, e ele é gratuito para quem quiser ver e poder aprender aí com os verbos, com tudo aquilo que eu falo, né? Mas tem os 99% que são incríveis, mas tem aquele 1%. Aquele 1% que não é tão incrível assim, que é vagabundo. E aí, e os comentários assim que falam gracinha ou não sei o que, falam alguma coisa que não é muito apropriada, aí eles são tirados, né? E é uma coisa também que é importante dizer, até pro bem aqui da nossa comunidade, da nossa comunicação, é que se a pessoa faz um comentário assim desrespeitoso ou alguma coisa que não é apropriada, ela vai comentar uma vez só também, porque aí você bane do YouTube e ela nunca mais volta a comentar. Portanto, vamos manter os comentários aí, que já em 99% são incríveis, né? Mas tem até as regras aí que eu coloquei de moderação, nada de puxão de orelha, nada, tudo é permitido, mas tem gente que entra pra xingar os outros comentadores.
Eu vi o caso recente do cara que ele entrou nos comentários, aí ele ficava comentando, replicando, mandando respostas. Não tô nem falando de mim, o cara não tava me criticando, não. Ele tava mandando os outros caras, cala a boca, seu idiota, e não sei o que, e xingando todo mundo. Enfim, o cara devia ter um pouco mais de coisas do que fazer, né? Do que tentar fazer isso. Mas bem, muito obrigado por assistir. Acho que era isso tudo que eu tinha para falar. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, mande um e-mail para mim, que é paulonidec@gmail.com. O meu Patreon, esse coaching que eu tô falando do inglês sem frescura, que vai ser uma coisa muito legal. Você pode encontrar também na descrição. E agora tem essas formas aí. Você pode fazer o presencial aqui no Rio de Janeiro. Tem também o Skype, se você mora em qualquer lugar, que é aula mesmo, aula ao vivo, você interagindo comigo e com outros alunos. E agora tem esse projeto de coaching de inglês sem frescura, que aí você pode ver também, que vai ser uma coisa muito legal. Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima.